Perigos da invocação espiritual que precisa conhecer. A invocação espiritual, apesar de ser uma prática para a maioria dos praticantes de magia de primeira viagem considerada inocente, pode ser extremamente perigosa para a vida do operador. Antes de mais nada, vamos começar com um pequeno resumo das diferenças entre invocação, evocação e avocação. Sei que já sabe o que vou dizer aqui, não é para si, é para os forasteiros. No final também vou falar sobre objetos amaldiçoados. Mas antes de passarmos a estes assuntos, uma breve introdução. O meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, com doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou também o frater superior da Ordem Rho Celeste e oral Totraio. No meu site tem vários grimórios livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar aquilo que deseja. O ideal é escolher aquilo que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Facilmente no site vai identificar o grimório ideal para si. Contudo, caso tenha alguma dificuldade, entre em contato com o suporte do site que lhe ajudam a escolher o ideal. O link para o site para os grimórios está na descrição deste episódio. No dicionário vai encontrar uma definição diferente daquela que é usada na magia para invocação, evocação e avocação. Isto porque as pessoas que escreveram os dicionários não praticam magia. Não acredita em mim? Vá ao dicionário e procure as definições das palavras bruxo, mago ou feiticeiro. Na maioria dos dicionários, parece que a Inquisição ainda está entre nós. Além do problema do dicionário dar-nos uma visão distorcida do que significa cada uma destas palavras para praticantes de magia, temos então outro problema. Cada vez mais temos livros de magia fast food, em que os autores e os editores confundem conjuração com uma invocação. A maioria dos editores de livros de magia estão mais interessados em lucro do que em garantir que o conhecimento chegue de uma forma neutra. Por estes motivos, é possível que a maioria dos forasteiros que chegaram à magia vão estranhar estas definições que eu vou falar a seguir. A invocação consiste em trazer um espírito para este reino. A premissa básica é a materialização desse ser espiritual. Algo que, se acontecesse, mudaria o mundo, o santo grau da magia. O máximo que conseguimos é trazer o espírito para este reino de uma forma incorpórea. Não se preocupe, isso é mais do que suficiente para a maioria dos casos. Normalmente as invocações têm métodos de segurança. Estes mecanismos podem ser diversos, desde círculos mágicos, amuletos, anéis ou mesmo conjurações. O nível de perigo desta operação, de realizar uma invocação, é intermédio. E aqui é intermédio dependendo do tipo de espírito que vai operar. Invocar um elemental não é a mesma coisa que invocar um daimon ou mesmo invocar um ser pré-universo, um daqueles seres que acreditamos que existiam antes deste universo tomar forma. A avocação consiste em atrair a energia do espírito para a vida do operador. Um exemplo que toda a gente conhece são os mantras indianos, em que o simples facto de escutar esses mantras já causam uma modificação espiritual e física na vida do operador. O nível de perigo desta prática espiritual é muito baixo. Ainda assim, existe um perigo, sobretudo se estivermos a trabalhar com aquelas divindades, como eu já tinha falado, pré-existentes no universo. Apesar de no passado eu não ver desta forma, desta maneira, hoje em dia considero a invocação como uma prática espiritual mais perigosa. Em alguns casos, pode ser como colocar uma raposa a guardar o galinheiro. Na invocação, o operador conjura o espírito para dentro dele. Existem algumas divergências de opinião sobre o processo. Para uns, é mesmo dentro do operador, de forma literal. Para outros, existe uma unificação com o campo áurico, em que o espírito monta o operador como se este fosse uma égua ou um cavalo.
O resultado é o mesmo, seja qual for a definição que utilize. A ideia é que dois seres estão a existir ao mesmo tempo no mesmo receptáculo. Isto permite ao operador desenvolver dons espirituais, acelerar o seu desenvolvimento, curar traumas, a lista é infindável. Por exemplo, se eu quisesse ser mais sedutor, eu podia evocar o deus da guerra, Ares. Também as minhas relações interpessoais, em que existe um contacto físico íntimo, seriam bem mais pulsantes, dignas de ser convidado para entrar no remake dos 50 Sombras de Grey. Por outro lado, se eu fosse uma mulher, com a intenção de ser mais sedutora, eu podia invocar Afrodite. Por outro lado, se eu quisesse uma sexualidade mais agressiva, eu iria invocar Lilith. Seria ideal para partir algumas camas. Um dos perigos desta prática está relacionado com o facto de não se conhecer o ser espiritual em causa, o ser que vamos trabalhar. Não é simplesmente pegar um catálogo e usar. Na invocação, trabalhamos muito mais com a energia da divindade do que propriamente com a divindade. O arquetipo aqui é importante e deve ser considerado, ao contrário da invocação. Apesar de o arquetipo dever ser considerado, o operador aqui tem muito mais controle das partes que deseja controlar. Nem todos os seres espirituais são benéficos para o ser humano. Existem muitos que a sua invocação vai contaminar a sua mente, que o resultado, por regra geral, é insanidade. Esse é o primeiro perigo, insanidade. Depois pode apresentar comportamentos desviantes, comportamentos reprováveis pela sociedade. A licantropia pode ser um destes casos. Inclusive, existem rituais de magia renascentista com este foco. Se vir alguém na rua a rosnar para si, é melhor correr. Mas pode ser alguém que esteja sob influência de um destes espíritos. Uma consideração final a se ter em conta é que a invocação não precisa ser apenas para dentro de uma pessoa. Pode também ser, por exemplo, para dentro de objetos, como os famosos quadros do Menino da Lágrima ou o Diamante Pop, apesar de, neste último caso, ele ter sido criado por uma maldição. Objetos amaldiçoados podem ser usados como armas espirituais. Falei disso no último episódio, como também falei sobre como pode destruir estes objetos. Se o operador criar um objeto destes de forma acidental, ele pode ser também o seu carrasco. Pode ser este objeto que esteja a impedir o sucesso da vida do operador ou impedir que ele encontre o amor ou a causar, por exemplo, depressão. Para verificar se existe um objeto destes na sua vida, a melhor forma é usar um oráculo. Caso não possa utilizar um oráculo, recomenda-se que faça uma análise à sua vida e que olhe com atenção para as coisas que adquiriu e se alguma dessas coisas provocou alguma mudança negativa. Caso tenha isso acontecido, o melhor é destruir esse objeto. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. No meu site encontra vários grimórios de magia. O ideal é que escolha aquele que mais se adapta às suas necessidades, de forma a alcançar aquilo que deseja mais rapidamente. Um abraço forte e até ao próximo episódio.